Eu já tentei ficar sem chocolate, mas eu sou uma formiga e se eu realmente quiser ou se eu tiver na TPM, eu vou encontrar algum pela casa. Eu já tentei ficar sem beber álcool, mas no primeiro final de semana eu tinha um casamento e não teve como não beber. Eu já tentei ficar sem refrigerante, sem mate de caixinha, sem café adoçado, sem comida de aplicativo, sem fritura, sem muita coisa. E quanto mais eu tiro, mais eu quero. Esses exemplos que eu dei de café, chocolate, mate, refrigerante, comida de aplicativo, ficar faltando academia, isso também acontece com você? De repente não todos, mas algum deles? Se a sua resposta foi sim, fica aqui nesse vídeo. Eu sou a Duda Vitti, idealizadora da Corpo e Hábito, e estou desenvolvendo esse espaço para a gente falar sobre saúde. Saúde não de um lugar chato, tradicional, cheio de regras, mas um lugar agradável, gostoso, prático, simples, divertido, pra gente cuidar do seu bem-estar. Eu comecei esse vídeo trazendo alguns exemplos de certas dificuldades que a gente costuma ter e objetivos que eu vejo de forma bem comum no consultório. Normalmente tem gente querendo emagrecer ou ganhar músculo, ter uma rotina mais prática, fazer aquele manejo de estresse, mas entre tudo isso, tem alguém querendo diminuir o consumo de café, reduzir o consumo de álcool, não ter aquele chocolate frequente, tão habitual, descontrolado depois do almoço, depois do jantar. Tem gente que quer tirar aquele mate de caixinha que consome desde a infância. Tem gente que quer mudar aquela bebida que pede junto com a pizza, porque normalmente é refrigerante. Tem gente que quer diminuir o consumo de carne, mas no domingo tem churrasco da família e parece que vai contra os valores, sabe? Tem gente que quer reduzir o açúcar, mas no trabalho só tem café adoçado. Eu não falei isso pra você porque eu tirei exemplos aleatórios. Eu falei isso pra você porque isso é realmente comum. Talvez você não tenha todas essas dificuldades, mas alguma ou outra. Eu, pelo menos, tenho uma ou outra. Mas o que eu gosto de pensar? Que essas dificuldades, elas podem ser grandes professores pra gente. Se você tem um objetivo de diminuir chocolate, você pode não só ficar tentando guerrear com ele, tirar chocolate, mas entender por que você quer tirar esse chocolate. Como é o seu consumo? Por que você não consegue reduzir esse consumo? O que poderia vir no lugar desse chocolate? Será que você poderia talvez manter a quantidade, mas nesse primeiro momento melhorar a qualidade? Ou até você não consegue melhorar nem a quantidade, nem a qualidade, mas você consegue melhorar a sua relação com esse chocolate? Ou, por exemplo, você quer reduzir o consumo de café, e aí você já pensa, eu vou zerar o consumo de café, vou ficar um mês sem café. É claro que em algum momento você vai querer colocar esse café e ele vai vir ainda com mais força. Será que de repente você consegue não adoçar tanto o seu café e aos pouquinhos você vai reduzindo menos e menos e menos até o momento que você não adoça nada esse café? Será que você pode começar a pedir a pizza que não é da promoção com refrigerante? Você pode até ter o seu refrigerante em casa, mas uma latinha e não uma garrafona? Às vezes, ficar pedindo essas promoções parece barato e vantajoso na hora, mas lá no futuro, quando você precisar de um gastro, de um nutricionista, de um endócrino, ginecologista, enfim, uma grande equipe de saúde para cuidar da bagunça que aconteceu aí dentro, vai sair bem caro. Tá certo, eu falei que aqui a gente falava de forma agradável, gentil, leve e tô aqui fazendo esse terrorismo. Não, chega, pronto. Agora a gente vai falar sobre autocobrança. Vamos começar com esse tema? Por que autocobrança? Porque às vezes você tem um objetivo muito forte, ou muito fixo, ou muito, aquela cabeça, eu preciso disso, mas totalmente incompatível com a sua realidade de agora. Você quer ficar sem chocolate, sem café, sem álcool, comendo só salada e vegetais crus e tudo mais, e você não tem o menor suporte para que isso aconteça. Suporte não no sentido de preparar uma salada com vegetais crus que de repente você vai precisar se organizar na rotina alimentar. Suporte a nível emocional, mental, social. Por exemplo, o chocolate, de repente, ele te dá um prazer, um quentinho no coração depois de um dia cansativo. O café pode ser que ele preencha um momento ocioso do seu dia. O álcool complemente um momento social da sua quinta-feira à noite ou do seu final de semana. Tudo isso faz parte da nossa vida. Se alimentar faz parte. Por isso que simplesmente retirar tudo ou ficar tentando tirar tudo não vai funcionar. Você vai falhar e vai ficar frustrada. Além de ficar se cobrando muito, a gente se compara muito.
Se a gente olha para um objetivo isolado, a gente sempre vai se comparar. Tem alguém que faz mais que a gente, tem alguém que faz menos do que a gente. O que a gente quer é comparar a gente com a gente mesmo. O seu eu de 10 anos atrás com o seu eu de 5 anos atrás, com o seu eu do ano passado, o seu eu do mês passado, da semana passada, de ontem, de hoje e o seu eu que você quer daqui a um ano. A nossa comparação é com a gente e isso já dá um trabalho danado. Mas o que a gente quer? Perceber uma mudança. Então você tem que pegar a sua realidade de agora, acompanhar toda a sua trajetória e ver como você quer estar daqui a um ano. E simplesmente sair desse pensamento de como chocolate, quero parar de comer chocolate, não consigo parar de comer chocolate, sou um fracasso. Vamos para o exemplo do álcool. Você é uma pessoa que quer reduzir o seu álcool. Há 10 anos atrás, você estava ali, talvez 20 e poucos anos, e você saía pra caramba, sexta, sábado, domingo, bebia um monte de Red Bull com vodka, com cerveja no churrasco, e tequila, e caipirinha, e muita coisa, e vinho, tudo. Depois de um tempo, você foi ficando meio seletiva, ajustando um pouco as suas preferências e não ficando mais naquele modo o que trouxer eu vi. Você foi começando a selecionar o que te fazia bem, o que te gerava menos ressaca. Depois de um tempo, final de semana sim, final de semana não. E assim sucessivamente. Agora a gente vai falar sobre o lema principal da Corpo e Hábito, micromovimentos de mudança. Nesse momento, eu quero que você faça uma retrospectiva para muitos anos atrás, ou enfim, o seu momento em que você começou a se sentir responsável pela sua alimentação. Quando você começou a pensar no que você ia comer, como que você ia preparar, como que o seu prato refletia os seus valores, seus objetivos, como que a sua relação com a comida foi se lapidando ao longo dos anos. Se você já foi em um nutricionista ou mais, eu quero que você tente lembrar lá para aquele primeiro plano alimentar, naquela época que você foi. Como é que eram as orientações? E daquelas orientações, o que seguiu com você? Talvez você tenha reduzido um pouquinho as comidas de pacotinho, talvez você tenha reduzido o refrigerante, o mate de caixinha, pode ser que você tenha começado adoçando menos o seu café, pode ser que você tenha passado a não fazer mais a pipoca de micro-ondas e começado a fazer pipoca na panela. Pode ser que o seu sorvete tenha deixado de ser super chocolate crocante colorido e passou a ser um sorvete de fruta. Pode ser que você tenha trocado o suco de caixinha por um suco natural. Ou o suco natural em toda refeição por água. Pode ser que o seu consumo de água fosse péssimo e agora ele é ótimo. Inclusive, pode ser que você ande o dia inteiro com uma garrafinha pra lá e pra cá, coisa que antigamente você não fazia. É sobre isso, gente. Micromovimentos de mudança. Olhar para nossa trajetória e, falando de alimentação, fazer sempre essa retrospectiva do quanto a gente já melhorou. O que a gente fazia lá atrás que agora a gente já faz muito melhor. É claro, gente, que a alimentação é uma ferramenta de autoconhecimento incrível e ela pode ser sempre o fio condutor para uma vida mais saudável. Mas a gente não precisa ficar naquela busca e autocobrança e comparação e necessidade de mudança constante sem valorizar tudo aquilo que a gente já percorreu, sem fazer a manutenção certinha de tudo isso que a gente está cultivando, semeando, só com o olhar lá na frente. Dentro do yoga, a gente tem um conceito que eu carrego comigo para tudo, que se chama Santosha. A gente pode chamar isso de uma busca tranquila. É como se a gente tivesse um contentamento na busca, sabe? A gente quer mais, mas a gente está realmente feliz e satisfeito com um tantão de coisa que a gente já construiu até agora. Faz sentido por aí? Eu quero muito conversar com vocês sobre progresso, sobre ferramentas para acompanhar esse progresso, estágios de comportamento, sobre autoestima, autoeficácia. Vixe, tem tema pra caramba, mas por enquanto a gente vai deixar essa nossa conversa de hoje aqui. Se essas conversas estão fazendo sentido pra você, coloca aqui nos comentários, eu tô adorando receber o feedback, o carinho de vocês. Isso tá me dando um super entusiasmo para pensar nos temas, organizar a forma de passar esse conteúdo para vocês, né? Toda uma linha de raciocínio, trazer ferramentas, exercícios, dicas. E como eu sempre falo, esse espaço é nosso. Fique bem, até a próxima quarta. Um beijo!